Bom dia a todos, tudo bom com vocês? A nossa aula de produção textual desta semana começa agora. E hoje falaremos sobre um tema muito interessante, que é sobre o gênero textual notícia. Assistam a videoaula explicativa e em seguida realizem a nossa atividade. Gênero textual notícia. A gente sempre ouve falar em notícia, mas muita gente não sabe identificar uma notícia. Qual o título de uma notícia, o subtítulo, o objetivo de uma notícia. Então, hoje vamos falar sobre o gênero textual notícia. E o que é uma notícia? A notícia é um gênero textual que tem a finalidade de informar seu leitor através de um texto narrativo ou argumentativo de informações cotidianas. Dentro da notícia se narra as situações cotidianas que aconteceram e através delas que dão informações ao seu leitor, ao seu público. A notícia é um gênero textual jornalístico que está presente em nosso dia a dia, trazendo comunicação informativa para o seu leitor. Então a notícia ela traz informação, ela traz esse texto informativo, capaz de objetivar uma informação ao seu leitor e ao seu espectador. As notícias são encontradas em diversos meios de comunicação, como jornais, existem os jornais impressos, existem os jornais virtuais, páginas na internet, revista, rádios, programas de TV, mas o gênero em si, textual, se encontra nos jornais, nas revistas e nas páginas da internet. E aqui eu trago uma notícia para vocês. Então, vejam que na notícia, seja ela em jornais ou em páginas da internet, ela tem uma forma de mostrar sobre qual assunto está sendo tratado. Então, temos o título principal e o lugar em que a notícia foi tirada. Veja, eu tirei aqui na página do G1 na internet de Pernambuco. E existe um título principal que é o chamamento, que quer chamar a atenção dos leitores, de quem está lendo a notícia. Veja, título principal. Pesquisadores pedem fotos e vídeos para realizar um estudo sobre tubarões e raias em Noronha. Então, veja, esse é o título principal da matéria, da notícia. E existe um título secundário, que é essa parte menor, que faz uma conexão com a notícia mais detalhada sobre a situação. É o título secundário. Existe o corpus da notícia, o corpo da notícia, que vem sempre com imagens, e a partir daí é que vem o texto da notícia como um todo, que você vai ler o texto e vai se informar de como está acontecendo, qual o objetivo da situação da notícia e toda essa situação. E o tema da nossa aula de hoje é o gênero textual notícia. Vamos começar a nossa aula definindo o que são notícias. Notícias são textos informativos sobre temas atuais e acontecimentos reais. Geralmente falam sobre saúde, educação, cultura, ciência, economia, segurança e esporte. As notícias são textos jornalísticos, veiculados pelos principais meios de comunicação. Podemos encontrar as notícias em jornais, revistas, na televisão, na internet e também no rádio. Vamos conhecer agora as características da notícia. Notícias são textos informativos, relativamente curtos. A linguagem deve ser formal, clara e objetiva, o máximo de informação com o mínimo de palavras. Elas devem ser impessoais. O jornalista que escreve não se coloca no texto, ele narra os acontecimentos sem participar deles. E também são imparciais, não defendem um lado, não emitem opinião. Apresentam os dois lados da história, sem defender nenhum deles. Vamos conhecer agora os elementos da notícia. Manchete ou título principal
é uma frase curta para atrair o leitor, geralmente escrita com letras grandes ou de cor diferente do restante do texto. O subtítulo complementa o título, com mais um pouquinho de informações. O lead é a introdução, que é o primeiro parágrafo do texto, e ele responde às perguntas: o que aconteceu? Com quem? Quando? Onde? Como e por quê? E por fim, vem o corpo do texto, o detalhamento dos fatos. Vamos ver agora um exemplo de notícia e tentar identificar todos esses elementos. Vejam esse exemplo. Estudo: má nutrição pode levar crianças a ter, em média, 20 centímetros a menos. Por meio de comparação entre pesos e alturas de jovens de todo o mundo, pesquisa inovadora revelou a importância da nutrição. Por Sabrina Brito, 7 de novembro de 2020, às 12h03. Uma pesquisa publicada na revista científica The Lancet apontou que a alimentação ruim para crianças em idade escolar pode levar a uma diferença média de 20 centímetros em suas alturas. A estimativa foi feita com base em dados de mais de 65 milhões de jovens entre 5 e 19 anos, obtidos em cerca de 2.000 estudos entre 1985 e 2019. Ao lado, a notícia continua com mais informações e detalhamento dos fatos. Agora vamos identificar os elementos dessa notícia. Logo no começo, com letras maiores que o restante da notícia, vem o título, que já descreve o assunto do texto. Logo abaixo, com um pouquinho mais de informação, vem o subtítulo. Em seguida, o primeiro parágrafo do texto é uma introdução, é o lead, que responde aquelas perguntas: o que aconteceu, quando, onde, com quem e por quê. Depois dessa introdução, vem o corpo do texto, que descreve toda a pesquisa e detalha mais a notícia. Outros elementos importantes que aparecem aqui nessa notícia são estes: o nome do autor do texto, o autor da notícia e a data da publicação. Não menos importante, tem também a fonte, onde essa notícia foi publicada. Identificar o autor da notícia e principalmente a fonte onde ela foi publicada é fundamental para evitar as fake news.